Mas vamos começar a entender um pouquinho por que é importante fazer exames laboratoriais em pessoas praticantes de atividade física ou atletas. Percebam, quando alguém vai ao seu consultório com algum problema de saúde, é fácil você justificar que você vai solicitar o exame laboratorial. Porque você está diante de um problema ali que precisa ser resolvido, né? O paciente está com uma necessidade. Só que vamos pensar no cenário onde a pessoa é praticante de atividade física, tem um estilo de vida saudável ou às vezes é até um atleta. Tá? Então a gente precisa mostrar para essa pessoa, para esse atleta, ou às vezes para o clube que você está trabalhando, da importância de se monitorar esses parâmetros bioquímicos ou parâmetros laboratoriais de tempos em tempos. Então o primeiro parâmetro que a gente relaciona é a prevenção de lesão. Para isso a gente vai ter alguns marcadores de lesão. Então fazendo os exames laboratoriais, eles vão auxiliar você a ajudar a prevenir lesões no atleta. Mas percebam, auxiliar, porque nós podemos ter pessoas ou atletas que tenham exames normais, mas que por um motivo ou outro tenham algum tipo de lesão. Podem ter, por exemplo, uma fratura óssea, que a gente não consegue detectar isso com exames para prevenir. Mas na grande maioria das vezes, monitorando esses exames que a gente vai avaliar na aula de hoje, a gente consegue sucesso aqui para prevenir e diminuir o risco das lesões. Bom, diagnosticar patologias que prejudicam o desempenho é um outro ponto muito importante. Vamos imaginar, por exemplo, um atleta com anemia, um praticante de atividade física com anemia. Se for um maratonista ou alguém que pratica modalidade de endurance, ele vai ter muita dificuldade em performar. Por outro lado, se a gente estiver pensando em alguém que faz treino de força, o treinamento de força exige uma recuperação, e essa recuperação depende do transporte de oxigênio. Então, monitorar o risco ou detectar uma anemia, por exemplo, é um parâmetro importante. Lógico, existem outras patologias, mas aqui a gente está dando esse exemplo. A gente pode também monitorar o desempenho desse indivíduo. A gente tem testes físicos que são realizados para que possam avaliar a melhora ou a piora do desempenho. Mas alguns parâmetros bioquímicos eles podem nos ajudar também aqui. Eu posso acompanhar a questão nutricional do atleta. Então, quando eu tenho algum tipo de alteração na dieta do atleta ou do praticante de atividade física, eu posso acompanhar isso através de alguns exames. Se ele tem alguma carência nutricional, eu posso avaliar o sistema imunológico. E está muito em moda falar de sistema imunológico, porque a gente vive uma pandemia ainda, a gente está sobre o olhar ainda dessa pandemia, mas a gente já sabe que monitorar o sistema imunológico de um praticante de atividade física pode fazer com que a gente saiba aqueles momentos em que ele está mais vulnerável para poder sofrer um episódio de uma infecção oportunista. Então, com os exames laboratoriais, alguns deles bastante simples, a gente consegue avaliar o estado imunológico do atleta, lembrando sempre que o exercício numa intensidade, em um volume muito grande, pode promover uma imunossupressão temporária, tá? E isso, ao longo do tempo, pode ser um problema. E aí, quando a gente fala de exercício, não tem como a gente falar da síndrome do overtraining. Tá? Existem alguns exames que tentam ajudar a prevenir que a síndrome do overtraining aconteça. Por que a gente vai dizer isso? Porque ajudar a prevenir a síndrome do overtraining. Porque quando essa síndrome acontece, a gente já está no estágio final ali do indivíduo já afastado, com alterações psicológicas, alteração de humor. A gente vai falar um pouquinho disso na nossa aula de hoje também. Esses exames eles podem sinalizar que algo no processo de treinamento do atleta ou do indivíduo praticante de atividade física não está legal e a gente pode modular isso de forma instantânea. Nós vamos falar demorar um pouquinho mais para falar disso, mais ao final da nossa aula, mas é um tópico importante que a gente vai resgatar ainda na sequência da nossa aula. Então percebam que essas são as finalidades de se fazer um exame. Agora a gente fica se perguntando qual exame que a gente vai fazer. E aqui eu gosto sempre de colocar um painel de sugestão para quem avalia atleta ou praticante de atividade física. Por que é um painel de sugestão? Porque você tem que lembrar que você está avaliando um indivíduo, né? Uma pessoa. E aí, as pessoas elas têm uma variabilidade que é determinada pelo estilo de vida, pela genética, várias situações que mudam, né, de pessoa para pessoa. E aí, às vezes, a gente não vai ter o mesmo exame para duas pessoas diferentes, mesmo que elas pratiquem a mesma modalidade. Até mesmo dentro de um grupo de atletas, por exemplo, no futebol,
pode ser necessário um exame para um que não seja tão importante para outro. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês um painel de exames que deve fazer parte dessa sua avaliação. Lógico que fica a seu critério, né, definir quais aqueles que você vai julgar mais importante de acordo com a clínica desse atleta, né, ou a modalidade que ele pratica. Então, muito importante a gente nunca esquecer dos marcadores de lesão muscular. Tá? As lesões musculares representam um problema, né, para o atleta. A gente vê atualmente alguns clubes nesse momento de pandemia, desde 2020 para cá, eles aumentaram o número de jogos e diminuíram o período de recuperação. E o que isso acarreta? Aumento do índice de lesão, porque quando o atleta não se recupera entre um jogo e outro, entre uma sessão de treino e outra de forma adequada, ele pode carregando esse desgaste de forma crônica e isso repetir lá na frente. Então, monitorar esses parâmetros de lesão muscular é muito importante. Aqui eu coloquei 3 sugestões, tá? A CK, creatina quinase, que nós vamos falar bastante dela ainda, a mioglobina e o AST, que é também conhecido como TGO. Tá? Desses 3 marcadores, eles servem para a mesma coisa. E aí você pode escolher aquele que está mais acessível para o atleta ou para o paciente que você está avaliando. Tá? O que possui mais valores de referência disponível, a gente vai discutir bastante isso na aula, é a CK, mas a mioglobina também é interessante. Tá? E nós vamos falar bastante ao longo da nossa aula da possibilidade de se avaliar esses parâmetros através de testes portáteis que você pode fazer no próprio consultório. Ao longo da aula a gente vai falar mais sobre isso e no dia do nosso encontro ao vivo eu vou poder falar mais para vocês sobre isso. Eu posso avaliar também marcadores de processo inflamatório e aqui hemograma e proteína C reativa são 2 exames obrigatórios. Você pode extrair várias informações do hemograma e conhecer o padrão de resposta inflamatória, se essa inflamação é aguda ou crônica, faz toda a diferença quando a gente está falando de um indivíduo praticante de atividade física, um atleta. Tá? Então, nós vamos gastar uma boa parte do nosso tempo estudando o hemograma, destrinchando essas possibilidades e depois, no final da aula, eu vou falar uma surpresinha para vocês que a gente vai propor no dia da nossa aula presencial, ok? Bom, os marcadores de lesão hepática também são importantes, o ALT e o GGT, e aqui é importante a gente entender o seguinte, o fígado desempenha um papel fundamental para o praticante de atividade física, mas a gente precisa ficar atento, porque algumas substâncias que o indivíduo pode estar ingerindo, como suplementos, medicamentos ou próprios fitoterápicos que são comumente utilizados, eles podem alterar a função hepática, porque o fígado é importante para diversas funções, como por exemplo, para metabolizar essas substâncias, né, detoxificar o organismo. Então a gente tem que ficar sempre atento aos marcadores de função hepática e aqui é bem interessante entender que o GGT ele não tem praticamente influência da atividade física, a gente vai discutir isso ao longo da nossa aula.